lá, não sei, na igreja das irmãs, mas lá na igreja a votação de quem seria líder de ministério era democrático, né? Quem votava era a igreja. Então, tinha votação, a maioria, né, dizia, Nath vai ser líder do diaconato. Né? A maioria votando, ela ia ser líder do diaconato. E a gente tinha apenas, quando eu casei e fui morar em Minas, eu só tinha apenas 6 meses de casado. E aí a gente começou a congregar lá, né? O Senhor nos confirmou congregar na igreja Batista Shekinah. Quando a gente tinha 1 ano e poucos meses, acho que 1 ano e 6 meses, né? Teve nova eleição, né? Para liderança, para presidente da igreja, vice-presidente. E aí chegou um grupo de irmãos lá na hora da reunião, disse, eu abro aqui uma votação para a irmã Luciana e o irmão pastor Raimundo Henrique, que ele na época não era nem presbítero, era só um irmão, pastor Raimundo Henrique, para ser líder dos casais. Eu olhei assim para meu esposo, como é um negócio desse? Aí nós ficamos quietos. Aí todo mundo, eu volto, eu quero. E aí quando terminou, aí meu esposo pediu a palavra, eu não aceito. Todo mundo viu assim, eu tenho apenas 1 ano, eu acho que era 6 meses de casado. Como é que eu vou cuidar de casais se eu preciso ser cuidado? Como é que eu vou cuidar? Qual a experiência que eu tenho? Eu não tenho filho. Qual o conselho que eu vou dar para alguém que já tem filho adolescente, se eu nem filho tenho? Tenho apenas nem 2 anos de casado, e a igreja olhou assim, pastor, você é uma pessoa sábia. Eu não podia falar nada como pastor, eu não podia falar nada, que quem voltava era a igreja, e ali todo mundo realmente acatou. Por isso que eu gosto de falar, né? Questão da caminhada, né? Da experiência. Dona Islane vai sentar? Bora sentar, porque eu sei que o Senhor, Ele quer falar com todos, né? Eu sei que você é anfitriã, mas isso aqui é para teu coração, meu amor. Eu sei que ela quer deixar tudo organizado, mas já está tudo organizado, está tudo lindo, para a glória do Senhor. E antes de começar, eu falei com a Islane, ela sempre me corrige, Islane, e eu disse, Islane, é o seguinte, eu vou levar uma palavra para as irmãs, mas às vezes a palavra que eu vou levar não alcança o coração das irmãs. De Deus. Mas às vezes a palavra que eu vou levar não é aquela necessidade que as irmãs precisam naquele momento. Então eu quero levar uma palavra que alcance cada coração aqui. E eu disse a ela, faz uma caixinha, coloca as perguntas, e aí a partir dessas perguntas a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando. Mas antes de entrar nas perguntas, né, em si, eu quero falar uma coisa muito importante, porque eu quero desmitificar um mito que tem na nossa sociedade, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo, sobre o que significa a palavra submissão. Hoje, no século que a gente vive, a gente tem movimento feminista, tem aquelas pessoas que dá aquela alusão assim da submissão como aquela pessoa, a mulher que sofre, que vive debaixo de jugo, que não pode abrir a boca para falar nada. E na verdade a palavra do Senhor fala que a submissão é em outro sentido totalmente diferente do que a sociedade hoje distorceu, infelizmente. Quando a gente fala, eu lembro que quando meu esposo, ele dava aula de para jovens, lá na minha igreja, BD, e tinha uma jovem, ele estava falando sobre namoro, para jovem, namoro, sobre o dever da esposa, marido, que tem alguns que já eram noivos ali. E essa menina, ela chegou assim e disse, tá para nascer um homem que manda em mim. Tá para nascer um homem que eu fico debaixo de jugo de homem. E meu esposo olhou assim, ou seja, uma visão distorcida da submissão. E a gente foi investigar a história dessa jovem. Ela nasceu num lar disfuncional. O pai batia na mãe dela, batia nela e nos irmãos dela. Ele era usuário de drogas, ele bebia. Então, assim, a visão que ela tinha do marido era do pai dela, que era um homem ruim,
que a mãe dela vivia sob jugo. Não é isso. Então, eu quero falar para vocês que a palavra submissão, ela vem do grego, que se chama hipótasso. Hipótasso. Que significa o quê? Colocar-se sob uma missão. Olha só. Submissão. Tem nada a ver com o que as pessoas dizem aí. Colocar-se sob uma missão ou ordem. Alinhar-se voluntariamente. É sob pressão? Não. Voluntariamente, sob uma missão, sob uma liderança. Ou seja, alinhar-se voluntariamente sob uma liderança. Então, essa é o verdadeiro significado. Eu tenho um aplicativo, que para quem prega aqui, depois me peçam, que é muito bom. Esse aplicativo é uma Bíblia normal, que aí a gente vai, os versículos, ele vai traduzindo para o original. Porque muitas vezes a Bíblia é traduzida em várias versões, NVI, NAA, e aí cada versão vai modificando o original daquilo que era, né, a escritura mesmo, né, a que veio, a modelo. E eles pegam do original, do grego ali mesmo, né, aquele da fonte mesmo. E muitas coisas a gente confunde. Então, gente, hoje em dia, o sinônimo de submissão para o mundo é o quê? Inferioridade, opressão, desvalorização, silêncio forçado. E lá em 1 Coríntios, quem não tiver celular ou Bíblia, né, fica à vontade. 1 Coríntios, eu preferi colocar os versículos aqui, para não ficar manuseando aqui, que perde um pouquinho de tempo, porque eu sei que Deus quer falar muito aqui. Eu sou tranquila, calma, viu? É o meu jeitinho. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. E a gente vai entender essa questão de submissão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, que fala: quem não trouxe Bíblia, não tem problema, escuta. No Senhor... Não, tá ótimo, tá bom. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Vamos parar aqui no versículo 11. Paulo está dizendo aqui: no Senhor, todavia, aos olhos de Deus, todavia, a mulher não é independente. Ou seja, a mulher não é independente do homem, nem do homem do marido. Ou seja, os dois dependem um do outro. Os dois dependem um do outro. Ah, então cadê aquela submissão que é sob jugo? Você está vendo aqui? Um depende do outro. Aí o versículo 12. Pois assim como a mulher proveio do homem, a mulher proveio o quê? Da costela de Adão. Como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Ou seja, para o Senhor, tanto homem como mulher está na mesma escala de valor. A questão aqui que a Bíblia fala da submissão é a questão de ordem, não questão de valor. Porque, como Paulo falou aqui, como nós mulheres, né, a primeira mulher, Eva, veio da costela de Adão, o homem veio da gente. A gente não gera? Os homens vieram de quem? Da mulher. Ou seja, nós somos importantes. Para Deus, nós temos o mesmo valor, né? E aí em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, vocês se quiserem, depois eu dou a referência, podem prestar só atenção aqui, para vocês não tirar a atenção de vocês. Aí fala assim, ó: não há judeu, nem grego, escravo e nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quando ele fala aqui que não há judeu e nem grego, Jesus, ele nasceu, ele teve que ter uma nacionalidade, assim como nós somos brasileiros, né? Não, Jesus ia ser grego, ia ser persa, ia ser isso. Não. Deus escolheu uma nação. E qual foi a nação que Deus escolheu? Vinda de quem? De Abraão. Deus pegou Abraão e disse: ó, de ti eu vou fazer uma nação. Ou seja, os judeus foram primeiros aqui no plano do Senhor para o plano da salvação. Ou seja, a salvação veio primeiro para quem? Para os judeus. Mas aqui Paulo fala que o grego e qualquer nacionalidade também
têm direito à salvação. Eles não são melhores nem piores que os judeus. Mas os judeus, eles estavam o quê? No plano da salvação. Quando Deus disse, eu vou formar, Abraão, de você, essa nação. Dessa nação vai vir o Messias. E aí é onde entra a questão de ordem, a submissão. Gente, a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando Deus fala ordem, Ele fala em vários aspectos. Em vários aspectos. A ordem de Deus, né, que Ele estabelece. E não é a questão de prioridade, ou de melhor que fulano, ou pior que ciclano, não é isso. Quando a gente está na igreja, imagine aí se todo mundo fosse assim, não tivesse liderança, não tivesse pastor, não tivesse líder de diaconato, não tivesse líder de louvor, não tivesse líder de EBD, não tivesse nada. Como é que seria? Uma bagunça. Mas Deus estabeleceu o quê? Uma ordem. Deus colocou o pastor na igreja e o pastor colocou a liderança. Mas nós que somos liderados, nós temos importância do Senhor ali dentro da igreja. Porque o quê? Nós ajudamos a liderança a fazer o quê? Uma boa liderança. Porque se a gente não estivesse ali ajudando, né, cooperando, eu sei que cada um aqui cooperou. Se vocês não tivessem ajudado a Islane, ela ia conseguir sozinha, ela ia ficar doida, né? Eu sei que a Jaqueline ajudou também, né, a arrumar aqui. Então, é isso que Deus quer colocar nos corações de cada um aqui hoje. Eu sei que é difícil, porque é algo que vem enraizado na cultura do nosso Brasil, a questão da submissão. Mas eu quero que você entenda que Deus colocou a mulher para estar do lado do seu marido, para ajudar, para cooperar, não para ser melhor e nem menor. Nós somos o quê? Iguais diante do Senhor. Nosso valor é igual diante do Senhor. A gente caminha junto. Só que Deus colocou o homem como cabeça para tomar decisão. Imagina uma casa. E se não tivesse liderança nenhuma na casa? O marido manda em uma coisa, a mulher em outra. E a Islane disse assim, não, eu vou pintar essa parede aqui de verde. Aí ela disse, nada, eu vou pintar aquela ali de azul. Aí chegava e falava, não, eu vou pintar de preto ali. Imagina a bagunça que seria. Não era melhor reunir, entrar em um consenso e dizer, não, vamos pintar de branco, que é neutro. E aí, nenhum nem outro. Então, Deus, Ele estabelece o esposo ali para tomar a decisão final. Mas quem ajuda é a mulher. Nosso papel, vamos só aqui que eu estou tentando. Nosso papel dentro do nosso lar, da nossa casa, é muito importante. E aí vem algo tremendo aqui da parte de Deus. Gênesis, capítulo 21, versículo 12, fala, quando Sara se irritou com a escrava, né, com Agar, e disse, disse a Abraão, expulse ela de casa, ela e o filho dela, eu não quero ela aqui, tira ela daqui, porque ela está atrapalhando o nosso relacionamento, ela está atrapalhando o crescimento do meu filho. E aí Abraão se entristeceu. Abraão ficou triste, porque ele amava Ismael. Ismael, apesar de não ser da promessa, mas era filho de Abraão. E aí, o que foi que Deus disse no versículo 12? Mas Deus lhe disse, não se perturbe ou não se entristeça por causa do menino, né? Está se referindo a Ismael aqui. E da escrava. Aí o que é que fala aqui? Atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Ou seja, ouça a sua esposa. Olha o papel importante. Gente, tem uma munição aqui. Olha o papel importante da esposa. Conselheira. Nós somos conselheiras do nosso marido. E aí o que foi que aconteceu? Deus proporcionou a Sara, né? Deus deu a visão a Sara, né? De que Isaac que sairia a nação da promessa. E não de Ismael. Mas só que Abraão, ele não enxergava. Ele não estava tendo essa visão. Porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser
considerada. Ou seja, Sara teve a visão, você não teve. E Sara está falando com você, lhe aconselhando, ouça ela. E muitas vezes, nós mulheres, nós temos uma visão muito aguçada. Nossa visão é muito aguçada. Tem vezes que a gente vê coisas que o nosso esposo não vê. Tem coisas que a gente enxerga que eles não estão vendo. No início do nosso casamento, tinha quando a gente morava em Minas, né, tinha um casal que a gente pegou amizade, eles sempre iam lá em casa. E eu percebi que o homem, né, ele era meio estranho, ele, né, estava assim, com as atitudes estranhas, e eu notei assim que ele estava, de certa forma, querendo assim, colocar no coração do meu esposo o espírito de rebeldia contra o pastor. E eu percebi assim, nas entrelinhas, mas meu esposo não estava percebendo. E aí, deixei ele sair e eu disse para ele, você percebeu a fala de fulano que foi isso, isso e isso? Que ele falou do nosso pastor? E se eu vi, você está percebendo que ele está querendo envolver você numa conversa, numa fofoca? E aí ele despertou e disse, é verdade, é mesmo. E aí o que acontece? A partir daquele momento, ele ficou de olhos bem abertos para esse irmão. Então, nosso papel é muito importante dentro da casa, nosso papel é importante junto ao nosso esposo. Então, quando chegarem para você, você é submissa, porque tem aquelas pessoas, é submissa. Se eu sou submissa, eu sou ajudadora, sou companheira, eu estou alinhada à visão do meu esposo. Nós estamos andando de forma alinhada. Então, gente, é muito importante eu falar isso para vocês. E outra coisa muito importante, nós somos tricótomos. Todo mundo sabe o que é tricótomos? Nós somos espírito, alma e corpo. Tricótomos, espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito que habito dentro de um corpo. Se esse corpo aqui, se o espírito sair, o corpo morre, apodrece. Então, nós somos um espírito. E a alma e o espírito, elas são diferentes, mas elas andam juntas. Porque a alma são as emoções, as nossas emoções. Tristeza, alegria, gozo, paz. São as nossas emoções. E o corpo é onde a gente vive. Tem algo menos importante aqui? Não. Se a gente não cuida do nosso corpo, a gente adoece. Se a gente não cuida da nossa alma. Eu vejo tanta gente, né? Tem as irmãs que era você que estava falando de academia, né? Com a outra irmã no início, né? Da academia, né? Que não gosta de academia e tal. Não, foi Nath. Foi Nath. E aí, tem tantas pessoas, a gente entra na academia, tantas pessoas cuidando do corpo, né? Ficando sarada, aquele negócio todo, né? Ficando assim. Mas quando a gente olha, começa a conhecer, a alma está apodrecida. A alma está o quê? Triste. O espírito já morreu. Ela está cuidando apenas do corpo. Mas o espírito e a alma dela estão mortos. Os três são importantes diante do Senhor. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, sim. Nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar do nosso espírito. Mas aí, quem vem primeiro? O espírito. O espírito. Porque nós, quando morremos, nosso espírito vivifica. Quem morre é a carne. Quem morre é a carne. Um dia essa carne aqui, né, na volta de Jesus, vai voltar glorificada aqui, ó. O corpo glorificado. O corpo glorificado. Mas nós somos o espírito. O espírito do Senhor está falando com vocês aqui. E aí, todo o pessoal diz, não, você está errada, Luciana, porque o espírito não vem primeiro não, o que vem primeiro é o corpo. Porque quando Deus fez o bonequinho lá de Adão, aí soprou, a Bíblia fala o quê? Que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. E Adão despertou. Então é o corpo, Deus criou foi o corpo mesmo. Não. Se Deus soprou o espírito já existia.
O Espírito Santo só não tinha um corpo dentro dele. Então, o que é que eu quero trazer isso para o casamento? O corpo, o espírito, a alma e o corpo são importantes diante de Deus. Mas aí há uma prioridade, uma ordem. Espírito, alma e corpo. O espírito é muito importante, a alma é importante, o corpo é importante. Mas quem comanda tudo é o Espírito. É o nosso Espírito que comanda. Amém? Vocês entenderam? Amém. Amém? Não tem dúvida sobre submissão, né? E aí, depois vocês vão meditar em casa, porque é muito extenso. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 31. Deus, ele usa aqui, Paulo, ele fala sobre o casamento, né? O dever da mulher, o dever do esposo. Mulher, ame seu esposo, assim como Cristo amou a sua igreja e tal, tal, tal. E lá no finalzinho, Paulo fala, isso é um mistério. Por que Paulo fala isso? Porque aqui há uma simbologia, a simbologia do casamento. Deus, ele usa Cristo e a igreja. Nós somos noiva de Cristo. Deus usa Cristo e a igreja para simbolizar o casamento, o marido e a mulher. Então, é muito importante. O casamento, gente, é uma aliança. É uma aliança muito importante que nós fizemos diante de Deus, diante dos homens. E nenhuma aliança ela pode ser quebrada, né? E a gente vai entrar, antes das perguntas, a gente vai entrar em uma coisa muito importante também sobre a escala de prioridades. Eu confesso para vocês que eu aprendi de uma forma diferente. Eu acho que muita gente também aprendeu de forma diferente. A escala de prioridades para nós, mulheres. Para a gente viver bem, com a nossa vida organizada, em paz com Deus, com a família, com a igreja, a gente tem que ter prioridades. E aí vem a escala de prioridades. Quem vem em primeiro lugar? Deus. Deus, ele vem em primeiro lugar. Como assim, Luciana, Deus? O nosso relacionamento com Ele. Você não pode deixar Deus por último. Você não pode deixar a sua intimidade com o Senhor por último. Você tem que dar prioridade à sua vida íntima com o Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas os serão acrescentadas. Ou seja, na nossa escala de prioridade, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. Nossa vida de oração, leitura da palavra, nossa busca incessante do Senhor. É importante você tirar um momento com Deus. É importante antes de você fazer qualquer coisa. Ter seu devocional com o Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, eu acordo muito cedo. A gente tem tanto tempo para olhar celular, para olhar Instagram, para olhar qualquer outra coisa, para conversar com a amiga. E a gente não tem tempo para Deus, né? Então fica aí a reflexão. Em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. Isso, gente, isso é muito importante. Para que vocês tenham uma vida abençoada como esposa, como mãe, como a serva do Senhor. Em segundo lugar, vem a família. Olha só, a escala de prioridade. Deus, família, que inclui esposo e filhos. Antes de tudo, de qualquer coisa rotineira, secular, a nossa família é muito importante. Nós temos que cuidar da nossa família. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho cedo, eu não tenho tempo de me dedicar. Procure um tempo como prioridade os seus filhos. Lá em Provérbios, capítulo 31, do versículo 28 a 29, fala o quê? Aqui está falando da mulher virtuosa. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Como é lindo, como é importante o seu filho olhar para você e dizer: minha mãe, eu me sinto amada, cuidada por você. Seu esposo olhar para você e dizer: eu me sinto amado e cuidado por você. Onde eu congreguei, lá em Brasília, tinha uma mulher, né, que ela dizia que era missionária.
E aí ela chegou um belo dia e disse, eu recebi uma missão de Deus, de sair aí pregando. E aí ela simplesmente largou os filhos, eu não lembro quantos filhos ela tinha na época, os filhos e o esposo, e foi pregar. Os filhos não tinham o que comer, o esposo tinha que trabalhar, deixava o mais velho cuidando dos outros menores, a casa ficou abandonada, e aí os vizinhos começaram a perceber, começaram a levar marmita, começaram a lavar as roupas, né, porque a mãe foi fazer missão em outras cidades, e aí o pastor chegou e veio e disse, não, isso está errado, você abandonou a sua família, você abandonou a sua casa, porque disse que Deus tinha uma missão. Amém. Deus tem uma missão na tua vida, amém. Mas a prioridade na tua vida é a sua família, é a sua casa. Você tem que cuidar da sua casa. Antes de qualquer coisa, você tem que cuidar dos seus filhos. Ah, mas são adolescentes. Mas cuide, olhe com amor. Sabe por quê? Porque adolescente não é como criança. Adolescentes são calados. Se você não estiver atento aos seus filhos, o mundo está atento. Se você não estiver atento às coisas que acontecem com os seus filhos, o mundo está atento. Você tem que cuidar. O seu esposo, ele quer ser cuidado. Porque é uma via de mão dupla, gente. Uma coisa que eu vou falar que eu acho que eu já falei lá na igreja. Nath, você casou. Obviamente a gente casa o quê? Eu vou casar para ser feliz, porque eu quero ser feliz, ter uma vida feliz, eu quero viver a minha vida de casada. Não! Está errado, é egoísta. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz, o seu esposo feliz. Ah, não! Quer dizer que eu vou casar porque eu tenho que fazer ele feliz? Sim, porque é uma via de mão dupla. A lei de Newton, ação e reação. Quando você faz o seu esposo feliz, ele vai fazer de tudo para te fazer feliz também. E aí os dois são felizes. Pronto, acabou. Quando você faz de tudo para fazer o seu esposo feliz, ele vai fazer de tudo para você ficar feliz, você ficar alegre, né? Eu não tenho costume de passar roupa, eu não gosto de passar roupa. Passar roupa para mim é um tag, né? Mas meu esposo gosta de chegar no guarda-roupa e achar as roupas tudo passadinhas. Toda vez ele chega com a roupa amassada, passa aqui, bem. Começa agora a passar roupa do seu esposo. Tira um tempinho para ajeitar o guarda-roupa dele. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai chegar do trabalho, trouxe um lanchinho para você, meu amor. Porque eu sei que você está cansada, você cuidou dos nossos filhos, cuidou de mim. E é isso. É a mágica do casamento. Um fazer o outro feliz. Ou você vai, ou seu esposo vai querer lhe deixar triste, porque você está deixando ele feliz. Que nada. Ele vai querer ajeitar. Porque o homem é dengoso. O homem gosta de ser ajeitado. Então, gente, é a... Verdade, irmão Anderson, verdade. Anderson da Lídia, que é verdade. Anderson. Então, gente, por mais que a gente não goste de fazer certas coisas dentro da nossa casa, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui da irmã Aparecida, até fazer aqui o L aqui, eu tenho certeza que cada um vai dizer, eu não gosto de lavar banheiro. E eu não odeio lavar banheiro. Para a minha área, fica dias e dias aí, pode estar coberta de pó, mas eu não gosto. Eles veem, os filhos veem. E o que é interessante, quando se tem um filho homem, ele vai se espelhar, ele quer a esposa igual a mãe. Claro que se a mãe for uma mulher virtuosa, uma mulher de Provérbios 31, ele vai procurar uma mulher igual a mãe dele. Eu quero uma mulher igual a minha mãe. Porque eu vejo o meu pai feliz. Eu me sinto feliz. Então, por mais que a gente não goste de fazer certas coisas na nossa casa, vamos fazer. Mas quer dizer que o marido vai ficar sem fazer nada? Tem homens que gostam de fazer. Tem homens que gostam de fazer, de ajudar. E não há nada de errado nisso. Ajudar. Tem homem que gosta de cozinhar. Tem homem que gosta de pegar a mão na massa, fazer. Não há nada de errado nisso. Mas um dia dê um descanso para ele. Diga, não, amor, deixa aqui que eu faço com você.
Eu sei que você faz isso todo dia, eu lhe ajudo aqui nessa parte aqui. Eles estão ouvindo isso também. Eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo isso também. E eu tenho certeza que amanhã ele vai levantar com maior vigor ainda. E para poder fazer aquilo com mais amor e mais alegria ainda. Porque quando eles fazem, não faz mais do que obrigação. Não faz mais do que obrigação, tem que ajudar. Eles fazem, mas fazem triste, fazem emburrados, com raiva. Mas quando você começa a valorizar aquilo que ele faz, ele vai fazer com mais alegria ainda. Né? Meu esposo, ele não sabe, acho que não, pronto, ele sabe fritar um ovo. Um ovo, acho que ele sabe fritar. E quando eu casei, eu sempre fui muito boa em doce, em sobremesa, era comigo mesmo. Agora, minha irmã, comida de panela, minha mãe não me ensinou. Pense que foi uma luta. O primeiro feijão que eu fiz, eu não sabia nem usar a panela de pressão. O primeiro feijão que eu fiz na panelinha normal. Ô, minha filha, foi a manhã todinha, o bicho cozinhando, flutuando lá. E ele vai chegar do trabalho, esse feijão não tá pronto. E aquela empolgação de recém-casada, que você vai no supermercado, acha sazon, que não. Coloquei tudo dentro, sazon, que não. Eita, que tava pia. Quando ele sentou para comer, botou a primeira colher de feijão, ele, você experimentou feijão? Eu disse, não. E eu nem experimentava. Não. Ah, tá bom. Me deu um copo de água aí. Ele foi sábio, ele não falou nada. Me deu um copo de água aí, ele esperou comer. Quando eu comi, minha irmã, eu saí chorando. Eu não sei cozinhar. Calma, é a primeira vez, você vai acertar. E aquele incentivo dele me impulsionou a estudar e a fazer. Hoje eu sei fazer feijão. Hoje eu sei cozinhar. Por quê? Porque ele me incentivou. Ele não sabia cozinhar também. Então, a gente não ia passar fome, né? Ele também não sabia fazer nada. Porque ele foi embora muito cedo de casa. Com 16 anos, ele foi morar em Salvador. Então, ele morava com a tia para estudar, fazer cursinho em Salvador. E aí, depois de 2 anos, acho que com 20 anos, ele entrou na faculdade, foi para João Pessoa. Então, ele morava em pensão. Pensão, tudo já era pronto. Café da manhã, almoço, ele almoçava. Ele não sabia fazer nada, né? E aí, eu também, né, recém-casada, não sabia fazer nada, mas a gente foi aprendendo. Então, essa é a arte de agradar, né? De agradar, porque quando a gente agrada, a gente também é agradável. Amém? Amém. Então, assim, o segundo pilar é a família. Primeiro Deus, segundo a família. E o terceiro? Vamos ver quem acerta aí. Primeiro Deus, segundo família. E o terceiro pilar de prioridade? Em relação à família? A missão. Deus de Deus, a igreja. Pode falar, sem vergonha, porque eu também não sabia. É o esposo. Eu não sabia. Eu estou falando no geral. A família já é o esposo. A família, esposo e filhos. Acho que é a obra de Deus, a missão que Deus lhe deu. Eu também Seu achava isso, minha amada. chamado. E não é não. É não. É não. Eu também achava isso. É o trabalho, gente. O trabalho vem em terceiro lugar no pilar de prioridade. É o trabalho. E assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Oi? Exatamente. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Presta atenção que Paulo fala aqui, ó. E procureis viver tranquilos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como vos temos ordenado, para que vos porteis com dignidade para com os de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Esta passagem reforça a importância do trabalho honesto e da independência financeira, né? Tanto do homem como da mulher. Antigamente, né, o homem era o provedor. Eu acredito que o homem ainda é o provedor principal da casa. Mesmo que a mulher trabalhe, que a mulher ajude financeiramente. Mas o homem ainda é o cabeça, né? E aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, fala: porque também quando estávamos convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo estava falando aqui que tinha algumas pessoas lá na igreja de Tessalonicenses, que não queriam trabalhar, senão viviam no templo o dia todo. Não queriam trabalhar,
E era sustentado pelos outros irmãos, com cesta básica, com alimento. Gente, tem pessoas que realmente na igreja passam necessidade. Um caso assim, específico, isolado. Uma fase na vida daquela de uma família que passa necessidade. E a obrigação da igreja é ajudar. Com cesta básica, com alimento. Só que tem pessoas que acabam achando, confundindo que a igreja tem que sustentar a vida toda e não trabalha. Na minha igreja tinha uma pessoa que ele não queria trabalhar. Ele tinha 2 filhos, a esposa, ela fazia bico, né, faxina, essas coisas. Ele não queria, ele vivia o dia todo entregando folheto ali no Ceasa, folheto nos hospitais. Ele passava o dia todo entregando folheto. Chegava em casa, a mulher com a cara desse tamanho. Os meninos chorando, querendo comer. A casa abandonada. A mulher espraguejando ele, porque ele disse que ela se afastou, desviou dos caminhos do Senhor, por conta deles. Esse Deus que você serve aí, não acredito mais não. Que é nossa casa aqui. Cadê o seu emprego? Mas é porque ele se acomodou. Porque ele chegava na casa da irmãzinha aqui, e aí almoçava. Aí começava a contar, não é fácil não, irmã. Olha, trabalhar pro Senhor não é fácil não. Eu peguei folheto ali agora, a irmã ficava com pena e dizia, tome R$100. Gente, eu acho que ele tirava era mais de um salário mínimo por mês. Só de oferta, de doação, de cesta básica. E ele não trabalhava. O pastor chamou ele e disse, você tem que assumir a sua família. Você tem que assumir a sua família. Porque você está sendo o quê? Um negligente. Você está negligenciando a tua casa. Os teus filhos, a tua esposa. A tua esposa nem para a igreja quer vir mais. E aí foi que ele caiu em si. E ele começou a achou rapidinho o emprego. No instante achou. E hoje ele agradece ao conselho do pastor. Por quê? Porque ele não sabia os bases das prioridades. Ele achava o quê? Que a obra de Deus tinha que ser primeiro que qualquer coisa. Tem que fazer a obra, tem que fazer a obra. Amém. Tem que fazer a obra. Mas o seu trabalho é prioridade. Porque você tem que colocar comida na tua casa, você tem que pagar suas contas. Ou você vai deixar de pagar suas contas, vai viver à base dos vizinhos? Não. Deus, ele dá muita importância ao trabalho. Senão Paulo não ia dizer aqui. Se alguém não quiser trabalhar aqui, não coma também. Não fica aí sendo peso para as pessoas. Então, gente, eu também não sabia disso. Acredite. Eu achava que era a obra primeiro. Mas em terceiro lugar, depois da família, é o nosso trabalho. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém falou? Estou dizendo, se não trabalhar, não come. Exatamente. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que foge da obra e aí fica colocando como desculpa. Não, é porque eu estou trabalhando muito. A obra também é importante. Ela vem em quarto. A obra, quando eu falo a obra, é porque as pessoas confundem Deus com obra. Deus é seu relacionamento com Deus. Sua intimidade com o Senhor. A obra é sua função dentro da igreja. Seja cantar, limpar a igreja, seja liderar, seja dar aula de escola bíblica, seja o que for. Isso são funções, cargos, ministérios. E essas funções, cargos e ministérios, ficam depois do trabalho. E quem estuda, estudantes aqui que estão aqui escutando, fica depois do estudo. Você tem que priorizar seu estudo. Vai viver a semana todinha na igreja e vai esquecer de estudar. E cadê seu futuro? Como é que você vai querer casar, né? Ou você vai querer sustentar uma família sem você ter um estudo, um trabalho? E é isso, gente. A igreja, a obra da igreja é importante. Só que quando a gente começa a separar, é muito importante, ó. Quando a gente separa o nosso tempo, dá tempo para tudo. A gente prioriza o nosso relacionamento com Deus, a gente cuida da nossa família, a gente é uma pessoa excelente no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor no nosso trabalho, a gente faz com amor no nosso trabalho, Deus abençoa, Deus prospera. E aí depois a gente faz a obra do Senhor, com um coração alegre, entusiasmado. Então tudo se completa. Tudo se completa. Eu gosto sempre de, dia de segunda-feira, a Islane sabe, né? Meu esposo ele só vai dia de segunda quando ele prega, lá na minha igreja, né?
porque ele já chega tarde, chega cansado, ele chega já em cima da hora de ir para o culto. E geralmente, né, eu só vou na segunda-feira, eu e Luísa. E Luísa toca teclado e a gente vai. E Lucas. Mas eu sempre deixo tudo organizado. Eu deixo eles jantados. Quando eu vou sozinha, eu deixo todo mundo jantado. Eu deixo todo mundo organizado. Por quê? Porque eu quero sair com meu coração tranquilo, que a minha prioridade, a minha família, está sendo abastecida. Entendeu? Quando eu saí daqui, eu vim para aqui 4h30 da tarde, eu já deixei a janta, todo mundo preparada. Ah, mas Luísa não sabe cozinhar? Sabe, mas eu gosto de cuidar. Sou aquela mãe que gosta de cuidar, mesmo que sabe mexer ali, mas eu gosto de me doar, né? De dar para eles, né? Aquilo que Deus me proporcionou. Então eu já deixei lá tudo orquestrado, tudo bonitinho orquestrado, e aí eles só fazem ali, esquentar, mexer ali e pronto. E eu venho com minha consciência em paz, tranquila, com meu espírito alegre, em paz, porque eu sei que eu cumpri uma prioridade que estava acima desse encontro aqui, que era a minha família. Amém? Amém. Pronto, eu falei isso aqui, no geral, porque era necessário falar sobre submissão, sobre prioridade. E agora a gente vem para as perguntas. Eu gostaria, assim, não é por nada, não é excluindo, mas eu gostaria que as jovens, né, tivesse um lugarzinho para elas, porque aqui a gente vai tratar de casamento, de vida conjugal. E tem coisas assim que não cabem para jovens. Vamos ali pra frente, menina. Clarinha Vem aqui pra sala, as tá na meninas. sala. Vem. Fica aqui com a Aninha. Vai, Não é excluindo, vocês voltam já, tá bom? Onde comer você Ela vai tirar o microfone. Bota o marido pra correr também, velho. Eu vou tirar o microfone. Eu não vou usar o microfone na bateria agora, não. Vai, Ana, leva ela. Mas até que as primeiras perguntas aqui tá de boa. Tá de boa. Mas deve ter umas cabeludas aí, pode ter certeza.